sou Samuel Paulo, pastor do Caminho, em Irmesinde. E hoje venho falar acerca de uma série que nós estamos a dar sobre nos ligarmos até Deus. E a primeira parte desta série fala acerca de vitalidade espiritual. Todos nós, se calhar, passamos por tempos em que sentimos-nos secos espiritualmente, sentimos que Deus está longe de nós e que as nossas orações parece que não passam o teto da nossa casa. Alturas em que as mesmas músicas que cantávamos há 2 ou 3 anos atrás já não tocam no nosso coração. David tinha esse sentimento também muitas vezes quando ele, no Salmo 73, diz: "Ó Deus, não fiques distante de mim." Às vezes parece que Deus está distante, Deus está longe de nós. E nesses momentos o que nós fazemos com a nossa vida é talvez a coisa mais importante. A decisão que nós tomamos de ficar longe ou então achar que é possível ficar mais perto faz certamente muito lembrar aquela igreja no Apocalipse, quando a igreja em Éfeso que abandonou o seu primeiro amor. Mas a história que eu peguei foi a história de 2 de Reis capítulo 6. A história em que Eliseu vai com alguns homens e um deles perde o seu machado, deixa-o no rio Jordão e vai ao fundo daquele machado. E lá acontece um milagre estranho. Na verdade, todos os milagres são estranhos ou bizarros, mas este chega a ser bizarro, porque aquele machado que é perdido, depois ele vem a ser restaurado para as mãos daquele homem que o perdeu. E vamos ver porquê. Acho que nesta história encontramos este grupo de homens que vai até aquele lugar e a Bíblia diz: "Olha, que o lugar onde viemos sob a tua direção é demasiado apertado para nós." E Eliseu fala com eles e diz assim: "Mas um deles disse: 'Por favor, vem com os teus servos.' Ele respondeu: 'Irei.' Pôs-se a caminho com eles e mal chegaram ao Jordão, começaram a cortar árvores. E quando um deles cortava um tronco, caiu do machado à água. O profeta perguntou: 'Onde caiu ele?' O outro apontou para o lugar, e então Eliseu cortou um pau e atirou à água e o machado começou a flutuar. E Eliseu disse: 'Apanha-o.' E o outro estendeu a mão e apanhou o machado." Quando nós estamos numa crise espiritual, é muito importante perguntarmos o que é que nós fazemos nela. E a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que estamos realmente com um problema na vida. Estamos numa crise. Precisamos de admitir isso. Precisamos de admitir que perdemos a vitalidade que tínhamos outrora. Como Jesus fala, o anjo fala àquela igreja em Éfeso: "Tu perdeste o primeiro amor." E nós precisamos de admitir isso, admitir que a nossa caminhada com Deus não é como era no passado. Não temos que fingir mais que somos o que éramos no passado, temos que aceitar o que nós somos hoje. Mas o que acontece a seguir torna-se muito interessante quando o profeta lhe pergunta: "E onde o perdestes?" Onde é que tu perdeste a tua vitalidade espiritual? Onde é que tu te perdeste na tua caminhada com Deus? O que é que te levou a afastar-te de Deus? O que é que te levou a ficar a ver Deus como mais distante? Será que foi distrações, ocupações? Será que foi desobediência? Será que foi descuido da tua vida e preguiça? Será que pode ser muitos assuntos, pecados não resolvidos que nós temos? Coisas que nos vão afastando de Deus. Mas é importante nós percebermos, não no genérico, mas procurarmos pedir a direção de Deus e procurar saber onde realmente perdemos. Onde é que perdemos a nossa proximidade de Deus? Onde é que perdemos este Deus que estava tão perto no passado e hoje parece estar tão longe? Eu sei que Deus quer que nós estejamos perto dele. E depois de admitir que já não somos o que éramos, precisamos dar este passo em frente, que é saber e reconhecer onde chegamos a perder. Mas não para por aqui, porque a história conta que Eliseu fez uma coisa estranha. Eliseu não seria certamente um Júlio de Matos à portuguesa, um Houdini ou um David Copperfield, quando tirou aquele pau para cima do rio e de repente aquele machado que estava no fundo do rio flutuou. Vai contra todas as leis da física. Mas o Deus que criou a física também é o Deus que pode ir contra essas mesmas leis, porque Ele é o Deus das leis. E o que acontece
é que Eliseu esperava que algo acontecesse. Eliseu esperava que o milagre de Deus acontecesse. E quando o atirou em fé, e basicamente aquele atirar daquele pau é simplesmente um ato demonstrativo da fé que ele tinha, ele esperou que algo acontecesse que mudou a história. Aquela história daquele homem, e também eu acho que pode mudar a nossa história. É nós termos expectativa que Deus vai trazer mudanças. Eliseu esperou. Eliseu esperava. É importante nós percebermos que Deus é especialista nos impossíveis. Quando Deus fala com Abraão e com Sara, ele lhe disse: acaso haverá alguma coisa impossível para o Senhor? São as mesmas palavras quase textuais que o anjo disse a Maria quando esperava o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter esperança neste Deus. E temos que esperança que Deus vai mudar a história. O que é interessante também nesta história é que aquele machado, aparece aqui dito que ele era emprestado. Emprestado, como tudo o que nós temos na vida é emprestado. Até a nossa vida é emprestada. Ela não te pertence a ti, não me pertence a mim. Ela é um empréstimo de Deus temporário, de 10, 20, 30, 50. Um destes dias nós vamos estar perante Deus e vamos estar a prestar contas daquilo que nos foi emprestado por Deus. O que tu fizeres, o que eu fizer com a nossa vida será importante, porque um dia nós o veremos face a face e vamos ter que dizer o que fizemos com a nossa vida. A história não termina aqui, porque realmente o machado podia ter vindo pelo ar, mas o machado estranhamente ficou a flutuar naquele rio Jordão. Talvez fosse o mais impossível que acontecesse, era um machado de ferro flutuar. E nesse momento Eliseu diz àquele homem: estende a tua mão e pega. Essa é a parte que todos nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte para crer, para nos voltarmos para Deus. Como no livro do Apocalipse fala: vê, pois, como podes chegar a receber. Jesus diz assim: já não tens amor como no princípio. Lembra-te, pois, de que alturas te deixaram cair. Arrepende-te e vive como vivias no passado. Ou seja, volta a ligar-te a mim. Volta-te para mim. Se tu não estás tão perto de Deus como estavas no passado, imagina quem se afastou. E por isso a promessa de Deus para ti e para mim é que se nós confessarmos, se nós admitirmos que perdemos, se nós reconhecermos onde perdemos, se nós tivermos fé, expectativa em Deus, então nós podemos estender a mão para Deus e receber tudo o que Deus tem para nós. Se estás numa crise espiritual, Deus não te chamou para viver sempre assim. É uma passagem. Um destes dias tu podes agarrar novamente o que Deus tem para ti. Que assim seja.